Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler 4 textos. Deu certo? 4 textos. Evangelho de Marcos, capítulo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 27. Marcos 15, 27 a 32. Se você vai anotar. Aleluia. Amém. Antes da gente ler, feche teus olhos um pouquinho. Quero orar com você. Se você está aflito, acalme teu coração agora. Deus me mostra pessoas inquietas, aflitas, preocupadas. Não sei o que é que está tirando a tua paz, mas o que eu sei é que o Senhor está no controle de tudo. Descanse no Senhor agora. Se você está perto de alguém, só coloca a mão no ombro dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora e intercedo por todos, mas especialmente por aquele que está aqui agora, aflito, preocupado, angustiado. Tira, Senhor, esse peso, essa dor, essa angústia, esse medo. Eu profetizo que apenas a voz do Espírito Santo é aquela que tu vais ouvir aqui. Profetizo que tu não voltará para a tua casa da mesma maneira, mas será assim tocado, transformado, regenerado, alimentado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler 4 textos. A partir do versículo 27 primeiro. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumprindo-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam, lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, se você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salva-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz, para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Eu vou repetir apenas o versículo 30. Desça da cruz e salve-se a si mesmo. Evangelho de Mateus, se você está em Marcos, volta um pouquinho. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21. Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, o chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca irá te acontecer. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Amém? Evangelho de Lucas, um pouquinho para frente. Só mais 2. Lucas 22, versículo 39. Lucas 22, 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. E estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Último versículo, Lucas 23, 26. Lucas 23, 26. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando no campo, e lhe colocaram a cruz nas costas, fazendo-o carregá-lo atrás de Jesus. Amém. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor já nos deu, obrigado porque o Teu Espírito já fala comigo, já fala com todos aqui. Que estejamos atentos apenas à Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje é um dia especial, é um dia que o cristianismo principalmente lembra a morte e ressurreição de Jesus. E quando eu falo cristianismo, principalmente o catolicismo, porque quando compreendemos o sentido da Páscoa, quando compreendemos que a Páscoa do Senhor, ela se transforma no pão e no sangue, no corpo e no sangue de Jesus, nós entendemos que a Páscoa, o Pessah, a passagem da morte para a vida, ela acontece todos os dias na minha vida e na sua vida. E quando comemoramos, quando participamos, quando ceiamos, quando estamos em comunhão, nós estamos declarando: eu tenho a Páscoa para mim é Jesus. Amém? Mas nós não podemos também deixar de lembrar que este evento, esta Páscoa, ela existiu, ela existe. Mas se fôssemos de fato celebrar e comemorar a Páscoa, nós teríamos que observar tudo aquilo que Deus deixou escrito lá em Êxodo capítulo 12. Irmãos, você já foi tentado um dia a não fazer o que devia ter feito? Você já foi um dia, você já recebeu assim, uma vontade lá no coração, de não fazer o que era de responsabilidade tua? Fala a verdade, sim ou não? Então faz assim, ó, levanta a mão. Fala: eu já. Todos nós um dia a gente foi levado a não fazer aquilo que a gente devia ter feito. Talvez aconteceu hoje isso. E quando eu falo sobre isso, eu não falo apenas de grandes coisas, mas de pequenas coisas também. Quando eu falo sobre isso, eu falo de coisas talvez no nosso dia a dia, na nossa profissão, na nossa casa, no nosso casamento.
Existem coisas que a gente deveria fazer e não faz, que geram consequências grandes ou pequenas na nossa vida. O fato é que tudo que nós deveríamos ter feito e não fizemos, tudo isso gerou, de uma forma ou de outra, algum tipo de consequência. Amém? Irmãos, quando você vai comprar um carro, muita gente faz uma pergunta: quais são os opcionais do carro? Me dê um exemplo de opcional de carro. Ar-condicionado é opcional? É opcional. Tem carro sem ar-condicionado? Tem, eu já tive. Era bom, econômico, mas era quente. Tem carro sem airbag? Novo não mais, né? Mas tem usado sem airbag. Então o airbag é um opcional. Tem carro que se abaixa e levanta o volante lá. Como é que é o nome disso mesmo? É escamochável. Tem carro que tem luz de neblina. Isso tudo é opcional. Agora, roda é opcional? Volante? Não, não é opcional. Contagiro, velocímetro, não, isso não é opcional. Farol. Já pensou um carro? Não, esse aqui não vai precisar farol, que só vai andar de dia. É podre essa, né? Então, tem coisas até no carro que é opcional. Tem coisas que a gente leva à vida e faz se quer. Sim ou não? Tem gente que limpa a casa todo dia, outros limpam de 2 em 2 dias. Outro fala assim: não, eu vou limpar só no final de semana. Outro fala assim: não, eu vou deixar minha roupa acumular, depois eu lavo tudo de uma vez. É um jeito da gente levar a vida. Então tem coisa no dia a dia que a gente pode dizer é opcional. Você já foi um dia na loja e falou assim: eu vou levar esse sapato no condicional? Em cidade pequena tem disso, né? Cidade pequena você liga lá e a pessoa te leva na tua casa no condicional. O irmão Ivo Fischer que fala do conde. O que é o condicional? Você foi lá, provou aquela roupa, aquele sapato, aí você falou assim: não gostei, o que tu faz? Devolve. Porque aquela compra ela não era obrigatória, era uma compra condicional a você gostar, a servir ao teu tamanho. Irmãos, Jesus deixa muito claro algumas coisas, escute, que não são condicionais e não são opcionais, mas são obrigatórias. E quando nós invertemos isso, quando nós tornamos opcionais ou condicionais aquilo que é incondicional e obrigatório, nós temos problema na nossa vida espiritual, sentimental, familiar, profissional, física, e em toda ela. Então, pastor, mas o que você está dizendo? Eu estou dizendo que a gente tem que aprender a definir aquilo que pode abrir mão e aquilo que não pode abrir mão. Tem coisas que a gente pode negociar, sim, mas outras não. Amém? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e aí? Deu seu único filho, para quê? Todo aquele que nele crer, não pereça, mas tem a vida eterna. A Bíblia diz também, lá em João 1, que o verbo estava com, e o verbo era, e ele se fez, e logo Jesus sempre existiu. Amém? A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nada do que foi feito se fez, senão por intermédio dele. Amém? E Jesus, ele tinha uma missão, dada pelo Pai.
Essa missão era morrer com uma morte não é qualquer morte, se é que existe isso. Jesus não veio para morrer simplesmente com uma injeção, como um acidente. Não, ele morreu da pior forma que um ser humano poderia ter morrido. E Jesus veio, como disse o Jorge no início, veio para que se cumprisse tudo aquilo que já havia sido profetizado sobre ele. Jesus veio para derramar o sangue, para sofrer, para pagar o preço do meu e do seu pecado. Então Jesus veio para a cruz. E ele sabia disso. Conforme ele foi crescendo, a Bíblia diz que ele tinha muita sabedoria, e ele já discutia com os mestres, com os doutores, ele já estava lá no templo. Nós sabemos, queridos, que eu fico imaginando às vezes, como é que Deus, ele falava com o filho, e como é que havia aquela convicção, e como é que aquilo se formou no coração dele. E Jesus, ele começa a caminhar, e ele diz assim, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores. E quando ele falou isso, ele falou para quem estava longe, para quem estava perto. Para quem estava perto, ele falou para os apóstolos. E certamente tinha ali algum familiar dele, provavelmente a mãe dele, que sempre estava com ele, estava junto. E aquele mais intempestuoso, aquele Pedro, falou o quê? Não, você não vai. E Jesus olha para Pedro e fala o quê para Pedro? Afasta-se de mim, Satanás. Já pensou o pastor falar isso para você? Hã? Tem gente que sai da igreja por coisa bem menor. E Jesus olha para Pedro, que foi o primeiro líder da igreja em Jerusalém, e olha para Pedro e chama ele de quê? Satanás. Sabe por que Jesus chamou ele de Satanás? Porque ele estava ali tentando incutir na mente e no coração de Jesus, para que ele não fizesse como obrigatório, para que ele transformasse a cruz em algo opcional. Pedro estava dizendo, não, você não vai. E Jesus diz, você não entende nada daquilo que é condicional ou daquilo que é obrigatório. Jesus diz para ele, não, Pedro, você está achando que eu posso simplesmente dizer não para algo que eu preciso? Então escute. Todas as vezes que vozes vêm ao nosso ouvido para tirar a convicção daquilo que efetivamente devemos fazer, essa voz não vem de mais ninguém senão do próprio Satanás. Você está entendendo o que eu estou falando? Fala, estou entendendo. Então os amigos de Jesus disseram para ele, transformar algo obrigatório em opcional. Os amigos de Jesus disseram para ele, não, Jesus, não vai para a cruz. Desce da cruz. O texto diz que Jesus, ele foi orar. Ele foi orar e ele suava gotas de sangue. Já falei isso aqui. O nome desse fenômeno chama hematidrose. É uma circunstância onde a pessoa está num estresse tão alto, tão grande, medo, angústia, que os vasos sanguíneos, eles se fundem com os poros do suor, e ela começa a suar gota de sangue. Irmãos, Jesus estava preocupado. Ele sabia do sofrimento que ele ia ter que passar. E aí ele faz uma oração. Ele diz, Pai, se for possível. Sabe o que Jesus estava falando ali? Pai,
Tem outro jeito? Então veja bem, primeiro o amigo fala, não, não vai. Depois uma vontade dele mesmo. Lá dentro dele vem uma voz dizendo, não, 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 não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Eu não quero. Ele respondeu para Pedro, não, afaste de mim, Satanás. E ele respondeu para aquela voz que ele ouviu dentro dele, mas que não seja feita a minha, mas a tua. Hã? Quando ele estava lá pendurado, aqueles que foram crucificados com ele, um dos evangelhos diz que os dois o insultaram. Mas um outro evangelho diz que um deles insultou e o outro pediu clemência, misericórdia. O fato é que talvez um deles disse, tu não é o cara, desce da cruz. Os líderes dos judeus disseram, se tu realmente é o Cristo, desce agora, para que creiamos em ti. Então, até aqueles que ele nem conhecia, começaram a dizer para ele, desce da cruz, desce da cruz, desce da cruz, desce da cruz. Irmão, Jesus tinha ou não tinha poder para descer daquela cruz? Todo o poder me foi dado, no céu e na terra. Claro que ele tinha poder. Agora fala comigo, mas ele não desceu. Ele não desceu porque ele sabia muito bem aquilo que era obrigatório e aquilo que era opcional. Até porque essa conversinha dos judeus, olha, desce que a gente vai crer em você então. Eles viram leproso ser purificado, não creram. Eles viram o cego enxergar, não creram. Eles viram o mudo, o surdo. Eles viram o coxo, eles viram o morto ressuscitar e não creram. Não era ali que eles iriam crer. Eu quero trazer essa meditação para você, que da mesma maneira como Jesus foi pressionado a descer, a abandonar, a não tomar a cruz, eu e você, todos os dias, também passamos por isso. Ou você que está aí, você não passa por isso? Amém? Todos passamos. Eu e você também passamos. Lá no fundo do nosso coração nós sabemos o que nós temos que fazer. Mas às vezes a gente... Você pode fazer assim com a tua mão? Assim? Faz assim, faz. O que tu está fazendo? Você está desviando. Tu sabe que aquilo ali é para você. Aí você começa a negociar aquilo que não é negociável. Mas por quê? Porque a cruz é pesada? O que aumenta a pressão para que a gente esteja abandonando a cruz? Eu separei aqui algumas coisas importantes para a gente entender. A primeira circunstância que deixa a nossa cruz mais pesada é quando andamos ou caminhamos sozinhos. Irmão, tem uma coisa boa na nossa vida chamada solitude. Eu mesmo sou muito adepto, gosto muito de ficar quietinho. Quer ver aquele dia que tu acorda primeiro, ninguém acordou ainda. Ou às vezes está amanhecendo o dia, você pode sentar no lugar e apenas ouvir a voz de Deus, ler a Bíblia, meditar. Quando eu estava no doutorado, um dos momentos que eu mais produzia, e eu falo sempre que a pandemia, para mim, o isolamento da pandemia me fez produzir muito, porque eu só consigo produzir, escrever, entender quando eu estou quietinho. Eu chegava aqui na igreja, 5 da manhã, às vezes antes,
E teve muitos dias que eu fiquei aqui o dia inteiro sozinho. Solitude. Mas eu sabia que lá na minha casa eu tinha minha esposa, eu tinha minhas filhas. Eu sabia que se eu desse um telefonema eu ia ter muitos amigos. Eu sabia que aquele era o momento que eu precisava. Mas em outros momentos eu tive que me abraçar com alguém e chorar junto para dizer, olha, ora comigo. Irmãos, quando nós andamos sozinhos, vai ter um momento que você quer simplesmente um abraço que você não tem. Eu quero te dar uma palavra. Tenha alguém para caminhar com você. E se você é casado ou casada, entenda que a primeira pessoa que você deve ter para caminhar contigo é o teu cônjuge. Se tem uma coisa ruim, se tem uma coisa que nos destrói, é quando nós moramos com alguém, nós vivemos com alguém e nós nos sentimos sozinhos. E isso não é bom. Irmãos, andar sozinho nunca foi bom. Olha, a Bíblia diz que Davi, ele andava com Jonatas. A Bíblia diz que Moisés, ele tinha uma proximidade grande com Josué. A Bíblia diz que Paulo tinha um Timóteo. A Bíblia diz que nós precisamos sim confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Irmãos, observe que a Bíblia não fala que eu vou confessar o meu pecado ao meu irmão para ser perdoado. Eu vou confessar o meu pecado ao meu irmão para ser curado. Porque tem coisa que a gente guarda e não permite que a gente seja curado daquilo. Tem coisa que talvez Jesus já perdoou você, mas tu não abriu isso. Tu não abriu, tu não confessou, tu não tem alguém para abraçar e para falar, vem aqui. Eu quero te contar algumas coisas. E cada vez menos a humanidade está confiando nas outras pessoas. Cada vez menos nós encontramos pessoas a ponto da gente dizer, não, eu vou caminhar contigo, eu vou abrir o meu coração para você. Porque a humanidade anda corrompida. Em outras palavras, a gente não sabe mais nem em quem pode confiar. Verdade ou não? E isso faz com que a gente se feche. E quando a gente se fecha, o que vai acontecendo com a nossa cruz? Ela vai ficando pesada. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim: cada um deve carregar o fardo do outro, mas cada um seja responsável pela própria carga. Parece contraditório, mas Paulo está dizendo, quando você ajuda o irmão a carregar, não significa que aquela carga ela passa a ser tua, significa que você vai aliviá-lo. Irmãos, tem gente que vem aqui para a gente atender, que não quer nem falar, só quer chorar. Eu acho que encontra uma pessoa que chora junto. E às vezes é o que a gente precisa. Mas a gente só pode chorar com alguém quando a gente tem alguém. E esse talvez seja um dos principais papéis da igreja. Essa talvez seja uma das principais atribuições da igreja. Não permitir que estejamos andando sozinhos. A cruz pode parecer pesada quando nós temos escute isso. Eu acordei hoje de manhã, pouco antes das 8 horas. E até ontem à noite eu não tinha claramente a direção do que eu ia falar. Quando eu acordei, veio um download assim, e eu já sei. Eu sei quando Deus está falando comigo. Irmãos, eu não fui nem no banheiro, só peguei meu celular e comecei a escrever. Eu escrevi isso aqui em 10 minutos. Mais tarde eu chamei minha esposa e falei, olha o que Deus me deu. Olha o horário, 8h10, 8h12. E aí ele me disse assim, a cruz,
ela parece que é pesada quando nós temos a sensação de estarmos levando várias cruzes. E aí Deus me lembrou de Simão de Cirene. Esse cara, ninguém mais falou dele. E sabe da onde que ele estava vindo? Você prestou atenção antes? Da onde que ele estava vindo quando obrigaram ele a carregar a cruz? Do campo. Ele estava vindo do trabalho. Irmão, como é que tu chega do trabalho, normalmente? Esgualepado. E não é a música aquela do Chiru Missioneiro, corpo esgualepado, né? Quem conhece essa música? O Rogério conhece. Corpo esgualepado. Depois tu ouve. E a gente chega em casa às vezes assim, Júnior. E aí estava Simão de Cirene vindo lá do trabalho. E aí param ele e falam assim, ó, você, carrega aqui. A Bíblia diz que Simão ele carregou a cruz atrás de Jesus. Mal poderiam imaginar aqueles que um dos gestos mais honrosos que um homem vivo pudesse ter feito foi aquilo que ele fez, que Simão fez. Deixa eu pedir aqui, você queria estar no lugar de Simão de Cirene? Eu queria. Eu ia estar carregando a cruz que Jesus foi crucificado. Mas ele não sabia. Sabia ou não sabia? Não, ele não sabia. Ele não tinha nada a ver com a história. Inclusive a região de Cirene era uma região que hoje é mais próxima da África. Então ele não era nem daquela região, talvez ele estava ali de passagem. Fala comigo, ele não tinha nada a ver com a história. Você muitas vezes pensou assim, por que isso está caindo nas minhas costas? Pensou ou não pensou? Fala, pensei. Muitas vezes a gente pensa assim, por que isso aqui está estourando de novo nas minhas costas? Sim, a gente pensa assim às vezes, de novo isso aqui não é eu, não sou eu. Por quê? Porque a gente tem a sensação de estarmos carregando cruzes que não são as nossas. Irmãos, tem coisas aqui que a gente tem que separar. Primeiro, existem pessoas que se metem na vida de outros e começam a interferir na vida de outros. E quando interfere na vida de outros, essas pessoas, elas acabam se contaminando, entre aspas, com a vida dos outros, e com essa contaminação acaba respingando nelas o peso da cruz deles. Mas existem outras circunstâncias que nós achamos que aquela não é a minha cruz, mas é a minha cruz. Tem coisas na nossa vida, queridos, que a gente tem que aprender a discernir no espírito e não na carne. Quando nós discernimos as coisas com base na carne, com base no mundo, nós não entendemos a linguagem do céu. Pega isso no teu espírito. Você nunca ouviu aquela frase, aquela mulher tem um marido, aquela mulher vai direto para o céu. Já ouviu essa frase? Ou então o inverso também, né? Aquele lá tem uma mulher, misericórdia. Quando chegar no céu ele vai entrar direto. Sim ou não? Vai saber se aquela não é a cruz que você deve carregar e você está negligenciando. Nem sempre a gente come a comida que gosta. Sim ou não? Dependesse de mim, Jorge, eu ia jantar todo dia lá na Indiana e no Mário. Pensa numa comida boa que essa mulher faz. É, não é?
Né, Maju? Mas um feijão, gente. Mas um feijão. Aí no outro dia eu ia sair da casa da Eliana, eu ia lá na irmã Elisete comer massa. Né? Aí de manhã, no café da manhã, eu queria só as geleias que faz a Tati. Não é? Eu vou parar por aqui, senão os irmãos vão descobrindo aqui os... Eu tenho isso todo dia? Não tenho. Mas aí é o seguinte, o fato de eu ter que comer uma comida que eu não quero, eu estou falando isso no sentido figurado. O fato de eu ter que fazer aquilo que não é exatamente aquilo que eu queria, não significa que eu estou levando a cruz do outro, significa que aquela é a minha cruz. A minha cruz pode ser o problema do meu marido, da minha esposa, mas isso não me dá o direito de abandoná-lo. A minha cruz pode ser uma enfermidade. Enfermidade, pastor, é. Paulo disse que ele tinha um espinho na carne. Ele orou 3 vezes ao Senhor. Sabe o que Deus falou para ele? Paulo, a minha graça te basta. Em outras palavras, eu vou parafrasear aqui. Deus falou, Paulo, carrega a tua cruz e fica de boa. Sabe por quê? Porque Deus sabia que se ele fosse curado daquilo, haveria o que no coração dele? Soberba. E talvez, queridos, essa seja a nossa vida hoje. Outro dia eu conversava com alguns irmãos sobre a minha saúde. O quanto que eu gasto de remédio por mês. Vai no médico, vai no outro médico, vai no outro. Aí o último que você foi fala assim, não. Aí você volta no começo de novo. Aí quando eu vou orar, Deus simplesmente me fala, escuta, e se você não tiver nenhum problema, como é que fica? Quando é que a gente mais se quebranta? Fala aí. Quando está tudo bem? Faz assim com a cabeça. Não. Quando é que a gente se quebranta? É na dificuldade. Então a gente tem que parar de reclamar da cruz. Nós temos que glorificar ao Senhor. A cruz pode parecer pesada demais quando eu ainda não aprendi a carregar. Outro dia eu estava indo na Medianeira, tinha um caminhãozinho aqui de uma loja de material de construção, ele estava quase pendendo assim. Um lado direito estava assim, e o lado esquerdo levantado, o lado direito baixado. Aí eu fui chegando perto, dei uma olhadinha assim, tinha em toda a extensão da carroceria, só do lado direito, carregado de cimento. Aí do lado esquerdo, tinha lá talvez alguns outros materiais. Eu logo pensei, ele deve estar fazendo um trajeto curto. Porque como é que a gente carrega o lombo de um cavalo, por exemplo? Quem já levou saco no lombo do cavalo? Né? Tem alguém que já fez isso? Não? Já fizeram? Né? Minha mãe conta que ela tinha uma égua, e o trabalho dela era pegar a égua, encilhar a égua e ir no moinho. Levava o milho, moía lá, a farinha, trazia de volta. E aí ela amarrava bem certinho os 2 sacos, botava no lombo da égua. Botava mais peso para um lado, menos para o outro, não. Botava o quê? Um equilíbrio. Amém? Irmão, se a gente sabe carregar o peso do dia a dia, nós precisamos entender que quando a minha cruz é carregada de forma errada, ela fica pesada. Pastor, mas como é que eu carrego? Jesus diz assim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ô Bárbara, você pode colocar Mateus 11, 28 e 29?
por favor. Mateus 11, 28 e 29. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Irmãos, Jesus não estava dizendo aqui, olha, não precisa mais carregar nada. Ele estava dizendo? Não, ele disse, se você está carregando e está ficando cansado, você ainda tem que aprender como carregar. Se você está carregando e você está com um sentimento de sobrecarga, eu tenho uma proposta para você, eu vou dar descanso. Escute, Jesus nos dá descanso, mas Ele não cancela aquilo que é obrigatório. Você entende isso? E como é que eu aprendo, pastor? Primeiro, Jesus diz, venham a mim. Primeira coisa para aliviar minha carga, eu preciso ir a Jesus. E quando eu vou a Jesus, eu preciso acreditar que Ele vai aliviar. Você vai ao médico e não acredita que o médico pode te ajudar? Não. Quando você vai ao médico é porque você acredita que ele vai te ajudar. Quando você vai ao médico e você já não acredita, mas você está indo porque alguém está te obrigando, aquele médico pode falar o que quiser para você, você não vai acreditar em nada. Logo, se você não acreditar no que o médico está dizendo, vai ajudar na cura da tua doença? Não. Eu preciso ir a Jesus, eu preciso acreditar em Jesus, eu preciso dividir tudo com Ele. E eu preciso aprender com humildade e mansidão. Aprender com humildade e mansidão significa, muitas vezes, mudar a minha maneira de pensar sobre algo que eu estou fazendo. Muitas vezes mudar a minha forma de pensar sobre algo que hoje eu acho que é certo. Mas vem Jesus e diz assim, Luan, Luan, para com isso. Vem Jesus e olha para mim e diz, Márcio, Márcio, enquanto você não aprender a carregar esse fardo, vai ficar cansado. Os mansos e os humildes carregam os fardos uns dos outros. E não tem jeito, irmãos. A minha cruz e a sua cruz, ela vai ter que continuar sendo carregada. Jesus diz, cada um tome a sua cruz. Descubra qual é a sua. E de maneira alguma negocie aquilo que você tem que fazer. De maneira alguma negocie aquilo que é inegociável. Você pode ficar em pé? Quero orar com você. Aleluia. Vou pedir para o Ministério de Louvor vir aqui. E nós vamos cantar Porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Você que anda cansado, você que tem chorado escondido, você que talvez tenha se frustrado, lembre-se que Jesus nesta noite, Ele nos ensina que mesmo quando a dor é grande, existem coisas que não podem ser negociadas.
quando ele estava lá no Getsêmani, suando gotas de sangue e orando ao Pai, pedindo, Pai, que se fosse possível, passasse o cálice, mas ao mesmo tempo declarando que não era a vontade dele que deveria ser feita. A Bíblia diz que anjos vieram e o acalmaram. Quando nós não negociamos aquilo que temos que fazer, mas enfrentamos com coragem, Deus manda anjos para nos ajudar. Sabe que, só olha aqui para mim um pouquinho. Não entenda o que eu vou falar aqui como uma heresia. Entenda uma coisa que é do meu coração. Às vezes eu oro ao Senhor e Deus me dá algumas direções, e você sabe que eu acho que muitas vezes a gente encontra anjo na rua e não percebe. Você já parou para pensar que pode ter anjo sentando do teu lado lá no teu trabalho? Você já parou para pensar que pode ter anjo dirigindo na rodovia onde você está indo para evitar um acidente? Irmãos, tem coisa que a gente não vai perceber se não estiver dando glória. Tem coisa que a gente não vai ter noção do que Deus está fazendo se nós não estivermos plenamente conectados e confiantes nele. Nele. Tem gente que nos ajudou que a gente nunca mais vai ver. Acalme o teu coração, mas não negocie a tua cruz. Quando chegar uma proposta, desce da cruz, faz de conta que não é contigo. Quando chegar uma proposta de alguém querendo livrar você daquilo que você sabe que você não pode negociar, não tenha medo de repreender Satanás. Não vai ficar xingando as pessoas de Satanás, não é isso. Mas você entende o que eu estou falando. Não tenha medo de em espírito repreender e dizer: não, eu entendi que existem coisas que são inegociáveis. Enquanto a gente canta, se você quiser, vem aqui na frente, quero orar com você. Você que talvez tenha encontrado dificuldade para carregar a cruz, ou talvez até você que ainda não descobriu qual é a tua cruz. Vem aqui, quero orar com você, em nome de Jesus. Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Ele morreu na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive. Você pode levantar suas mãos. No amanhã, Diga para Ele: porque Ele vive, temor não há, abençoe. mas
que vivo está. Aleluia. E Oh, Deus. Vai chegar a hora. chegar a hora em que a morte enfrentarei Sem medo. sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Aleluia. Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por essas pessoas que vieram aqui na frente. Senhor, eu não sei exatamente qual é o problema de cada uma, qual é o peso, Pai, qual é a dificuldade, qual é a angústia, a luta, mas cada uma, Senhor, da sua maneira, tem encontrado, Senhor, dificuldade de carregar a sua cruz, e por tantas vezes tem sido tentado a abandonar, a não continuar. Por tantas vezes, assim como aconteceu com Jesus, tem ouvido propostas para descer da cruz. E eu te peço hoje, em nome de Jesus, multiplica as forças sobre cada um de nós. Multiplica, Pai, e que nenhuma semente de Satanás venha a tirar o foco, venha a tirar a certeza, venha a tirar aquilo, Pai, que o Senhor quer que estejamos fazendo. Eu não quero fazer de algo condicional, sendo isso obrigatório. Eu não quero negociar a minha cruz. Eu abençoo você com a paz de Jesus. Eu abençoo você com aquilo que Jesus nos propõe. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A partir desta noite, permita que Jesus divida a carga contigo. Permita que Jesus te dê a direção. Permita que Jesus te dê sabedoria no que você deve falar, nas respostas que você deve dar. Encontre alguém para você não andar sozinho. Caminhe abrindo o seu coração para as pessoas certas. E eu profetizo sim um tempo de paz na tua vida. Pai, abençoe a todos, não só aqueles que aqui estão, mas aqueles que estão em casa, aqueles que ainda vão assistir a esta palavra. Que o Senhor os visite de maneira igual. Abençoe as células desta semana, abençoe os trabalhos da igreja, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Senhor, eu oro especialmente agora por todos aqueles que estarão participando desta festa e missal no próximo final de semana. Eu sei, Pai, que muitas coisas que acontecerão nessa festa não são do teu agrado. Eu sei, Pai, que muitas coisas que serão feitas ali, muitos deuses ali celebrados, muitas portas ali serão abertas, Pai, que, Senhor, não são do teu agrado.
Mas eu te peço em nome de Jesus, tenha misericórdia sobre o teu povo. Tenha misericórdia especialmente dos jovens, dos adolescentes, das famílias, Pai. Que a tua mão esteja cuidando deles. Cuide, Senhor, nas rodovias, Pai. Nós repreendemos aqui todo acidente, toda briga, toda discórdia, e proclamamos um tempo de paz nesta cidade. Eu oro e abençoo você, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Cumprimente 1, 2 pessoas. Vá na paz do Senhor Jesus. Viver.